continuidade ao nosso seminário Magnetismo e Espiritismo, compreendendo Allan Kardec, né? A gente está na parte falando sobre os fluidos, né? Nesse episódio, a gente vai tratar também um pouco sobre a emancipação da alma, e acredito que talvez dê tempo também de a gente falar sobre Kardec, né? Sobre Kardec ser um magnetizador, porque Kardec foi um magnetizador e foram encontrados relatos que ele não só dava aula de magnetismo animal no seu liceu, na sua escola, né? Mas como ele era um praticante, ou seja, ele não era só um magnetista, porque existe o magnetista, que é aquela pessoa que só estuda o magnetismo, não aplica. E tem o magnetizador, que é o que aplica. Ele era magnetista e magnetizador, né? Então vamos lá. Lá na Gênese, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Gente, os elementos do mundo espiritual, os fluidos, né, a nossa ciência ainda não tem a capacidade de saber o que é, né? A gente sabe que existe, né? Tanto é que o termo fluido, ele é usado na ciência até hoje. Tudo que a ciência não sabe o que é, ela chama de fluido, né? Então, fluido cósmico universal, fluido magnético, a gente não sabe o que é. Por isso que a gente acredita que é um equívoco dar nomes aos fluidos, né? Imagina se cada um der nome a um seu fluido, né? Vai virar uma confusão tremenda. E como que se dá nome a algo que a gente nem sabe, né? Então, nós devemos aguardar, porque acreditamos que um dia, sim, as nossas ciências, né, conseguirá estudar os fluidos, o perispírito. Por enquanto, nós não temos a capacidade ainda, né? Pode passar, Eric, por favor? Os espíritos manipulam os fluidos espirituais através do pensamento e da vontade. Quando surgiram as mesas girantes, né? As mesas, os médios que ficavam em volta das mesas, as mesas flutuavam ali na frente de todo mundo, né? Só que a pessoa que não tem ideia como que é, fica imaginando um espírito lá com as duas mãos, pegando, levantando a mesa, né? E isso não é uma verdade, tá? Os espíritos manipulam os fluidos com os seus pensamentos. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Olha que legal. Aglomeram, combinam ou dispersam. Ele não precisa usar seu perispírito, ficar mexendo. Não, é só com o pensamento, ficar mexendo, que eu digo as mãos, né? Os braços. Não, é com o pensamento. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Os fluidos espirituais são, por conseguinte, o elemento do mundo espiritual, donde os espíritos extraem as substâncias para fins os mais diversos. Então, os fluidos, né, eles são um elemento do mundo espiritual. Por exemplo, quando na mediunidade precisa ter uma combinação desses fluidos para que o espírito se manifeste através do médium, né? E a gente não tem noção como isso ocorre. Por exemplo, a gente sabe que um médium, né, encarnado, um espírito de terceira ordem, né, ele pode receber comunicação de um espírito superior, de segunda ordem, né? Talvez até de primeira, como foi o caso aí de Jesus, né, o Espírito de verdade, se manifestar no Espiritismo, né? Próximo, por favor, Eric. O magnetismo preparou o caminho para o Espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase,
as manifestações espíritas, não há mais que um passo. Por exemplo, eu já li livros que Kardec leu, né, antes de se tornar espírita, livros que ele colocou no catálogo racional, né, livros sobre magnetismo, aonde você pega capítulos inteiros sobre mediunidade, né, e muitos magnetizadores da época, né, acreditavam que as mesas girantes eram um fenômeno dos fluidos só, não acreditavam nos espíritos. Por quê? Porque muitos fenômenos espirituais apareceram na ciência do magnetismo animal. Muitos. E a gente vai tratar de alguns deles aqui. E o magnetismo, né? Como que eu vou dizer? Depois que surgiu o espiritismo, é impossível você estudar só aquelas obras que tinham antes do espiritismo, Kardec. Quer dizer, possível você pode estudar, mas você tem que levar em conta os espíritos, né? Você tem que levar em conta que nós somos umas almas, né, encarnadas, que nós também podemos usar os nossos pensamentos, a nossa vontade, porque quando você magnetizar alguém, independente do que você queira com aquele magnetismo, porque você pode magnetizar com a intenção da cura, você pode magnetizar com a intenção de ajudar no processo do fenômeno mediúnico, que seja da psicografia, seja psicofonia, seja num fenômeno de emancipação da alma, como o sonambulismo, enfim, magnetismo, a transmissão de fluidos, ela existe. E através do espiritismo nós sabemos que são os nossos pensamentos que é a força propulsora desses fluidos, né? A gente precisa muito bem estar com isso bem compenetrado. Por quê? Porque tem pessoas ainda hoje que trabalham com magnetismo que ainda estão apegados às técnicas, né? Só que a gente vai, como a gente vai, acho que nesse episódio a gente não vai conseguir tratar disso, né? Mas Kardec diz na revista que em casos complicados as técnicas podem auxiliar, né? Mas não é isso que vai fazer você curar ou aliviar alguém, né? É a moralidade do encarnado, né? Porque conforme ele vai se moralizando, conforme ele vai se espiritualizando, o seu fluido vai ficando mais, como é que eu vou dizer assim, né? É complicado falar mais leve, né? Porque a gente não sabe o que é o fluido. Ele fica mais apto a aliviar, mais apto a curar, mais apto a ajudar as pessoas, né? E como Kardec diz aqui, ó, dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase, porque esses fenômenos surgiram no magnetismo animal, né? Por exemplo, vou citar aqui algumas experiências que vários magnetizadores fizeram. Eles magnetizavam um sonâmbulo, né? No sonambulismo, o corpo dorme, só que o espírito continua em alerta. Por quê? É muito. Eu até lembrei agora recentemente, lendo anos atrás, lendo um romance, hoje eu não consigo ler mais, né? Em que vários espíritos de religiões diferentes estavam trabalhando junto e ajudando pessoas, só que aí esses espíritos se cansaram e foram dormir, descansar, né? Isso é uma fábula, não tem como, porque o espírito ele não precisa de descanso, o corpo precisa, o espírito nunca, ele não precisa dormir, o pensamento do espírito não cessa, é impossível, né? Então, eles faziam experiências, né? Os magnetizadores. Eles colocavam um sonâmbulo em estado sonambúlico através do magnetismo, né? Eles vendavam esse sonâmbulo, né? E fizeram várias experiências. Uma delas era com cartas. Eles colocavam uma mesa, né? Pessoas para jogar cartas com ele. E os sonâmbulos conseguia, com os olhos vendados, jogar cartas. E em muitos casos, né? O sonâmbulo sabia, claro, as suas cartas, sabia as cartas dos outros e sabia quais jogadas os outros iam jogar antes mesmo deles jogarem. Com o espiritismo a gente sabe, a gente consegue entender isso porque ele estava vendo com a alma e não existe matéria, né, para a alma, né? Ela consegue ver além, né? Então, por isso que ele conseguia saber as cartas dos outros, ele conseguia até prever
porque ele conseguia ler o pensamento, né? Então ele previa a jogada das pessoas. Outro fenômeno, outra experiência que eles faziam muito era com livros também. O sonâmbulo dormia, eles amarravam os olhos do sonâmbulo, colocavam um livro na frente dele, muitas vezes até fechado o livro. Ó, fala para mim o que tem na página tal. O sonâmbulo lia aquela página com o livro fechado, né? Porque ele estava vendo além da matéria, né? Por favor, Érico, próximo. Sonambulismo. Existência do... esse é um trecho de um livro, tá? Medicina, Fisiologia e Metafísica do Magnetismo, de Charpignon. J. Charpignon. Um livro que Kardec leu também. Um livro escrito um pouco antes do Espiritismo, né? Então eu quero citar essa experiência. Parece uma experiência, assim, muito simples, né? Mas eu acho que muito importante para a gente entender o sonambulismo, para entender um pouco dos fluidos, tá? Existência do fluido magnético animal. Olha a experiência que ele fez. Tendo 4 frascos de vidro branco, magnetizo um, sem o conhecimento do sonâmbulo. Para isso, segurando a garrafa com uma mão. Carrega o seu interior de fluido magnético. Mantendo durante alguns minutos os dedos da outra mão juntos em ponta sobre os orifícios, depois tampando-o imediatamente. Mistura esse frasco com os outros, apresentando esses 4 vidros ao sonâmbulo. Ele indica um como estando cheio de vapor luminoso e efetivamente o que foi magnetizado. Ou seja, né, nós podemos sim magnetizar objetos e envolver esses objetos com os fluidos. Essa é uma das experiências feitas aí por Charpignon, né? E ele magnetizava um copo, misturava todos os copos, claro que o sonâmbulo não tinha visto qual que era o copo, só que ele falava, o sonâmbulo via, falava, olha, tô vendo vapor ali em volta, né, uma luz em volta daquele ali, e ele acertava, né? Tem também um magnetizador do século XIX, ele é até citado na revista por Kardec, né? Ele é um magnetizador, mas ele é materialista, e é o Charles Lafontaine. Lafontaine, ele fez muitas experiências com sonâmbulos também, mas magnetizando objetos, anel, pulseiras, e ele cita casos, tá, de o sonâmbulo entrar em transe sonambúlico imediatamente ao colocar o anel que ele magnetizava, né? Então são casos assim bem curiosos e é muito importante para a gente entender que são os fluidos do sonambulismo, né? Próximo, por favor, Eric. Agora a gente vai entrar no livro dos espíritos, tá? Porque o fenômeno sonambúlico, ele é um fenômeno de emancipação da alma. Hoje em dia, né, as nossas ciências, a gente sabe que as nossas ciências são materialistas, né? E se a pessoa é dotada de um fenômeno sonambúlico, ou seja, ela começa a acordar à noite, andar, as pessoas levam no médico de ter até remédio, né? Eles falam que é um problema ali do cérebro, enfim. Mas a gente sabe que a pessoa, quando está andando, dormindo, ou conversando, ou fazendo alguma coisa, ela está sendo guiada pela alma dela, né? Que está em emancipação. Questão 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, bem ouvem o que se passa em derredor, sem que se possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Olha que pergunta maravilhosa. Olha o que os espíritos respondem. Não. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Aqui nós estamos falando da letargia e do cataléptico. Na catalepsia, que é um fenômeno também de emancipação da alma, como o sonambulismo, né, a pessoa fica como se estivesse morta, no cataléptico e no letárgico. São fenômenos bem parecidos, bem difíceis de distinguir quando é um, quando é outro. Outras experiências que os magnetizadores faziam
Inclusive, vou citar aqui Charles Lafontaine também, ele fazia muitas shows até com isso, né? Eles ganhavam vida com o magnetismo, né? O magnetismo, ele era profissionais, né? Profissionais faziam curando, faziam experiências, faziam shows, enfim, shows assim que era, como que eu vou dizer, com caráter até científico, tá? Para mostrar para as pessoas que existia algo ali, né? Alguns eram materialistas, acreditavam que era só o corpo ali, né? E algum, como Charles Lafontaine, acreditava que nem era a vontade dele fazer aquilo, né? Então, eles colocavam nesses shows, né, entre aspas, eles colocavam a pessoa em estado letárgico, e aí, ou cataléptico, e para demonstrar que a pessoa não sentia nada, às vezes eles davam um tiro de pistola do lado do ouvido da pessoa, a pessoa não acordava. Eles davam choques, a pessoa não acordava. Eles, alguns queimavam, punham fogo assim perto da pessoa, a pessoa não acordava, né? Depois eu vou mostrar uma foto aqui mais para frente de uma pessoa nesse estado, né? Com o pescoço assim de uma cadeira e o pé numa cadeira totalmente ereta, né? Ah, pergunta de Kardec. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito continua ativo. Então, o espírito está ativo, tá? Com certeza. Mas ali naquele momento ali tá praticamente só o corpo, né? O espiritismo deixa claro que quando a alma se emancipa, ela não está livre totalmente do corpo, ela fica ligada ali por um por um órgão, né? Por um cordão ali, mas é como se não tivesse ninguém ali, é como se tivesse desencarnado mesmo, né? Inclusive, hoje é muito comum, né? Já aconteceu muitas vezes, a pessoa desencarnar, né? Entre aspas, desencarnar, estar num estado aí letárgico ou cataléptico, né? E depois a pessoa acordar no caixão. Isso aconteceu muito já durante a nossa história, né? E legal, eu queria até citar dois autores que fizeram muitas experiências, como Barão do Poté e Charles Lafontaine, né? Charles Lafontaine, quando ele fazia essas experiências com catalépticos e letárgicos, né? Ele falava que depois que o encarnado ele acordava, ele não sentia nada, ele tinha dado choque, posto fogo esquentado a pessoa assim, né, para provar que não estava sentindo nada, né? E a pessoa não sentia nada. Porém, Barão do Poté fez essas mesmas experiências, depois parou com isso, porque ele falava que os encarnados sentiam sim depois, ficavam dores nele. Então, eles não entraram ali numa concordância quanto a isso. E era comum na época, era uma ciência em construção. Então, cada um falava uma coisa, cada um tinha uma técnica, mas enfim, os resultados geralmente eram sempre os mesmos, né? Alguns curados, outros não, alguns com as dores aliviadas, enfim, né? E isso era usado também foi usado durante muito tempo para operações, tá? Inclusive, Barão do Poté cita, eu acho que na década de 30 do século XIX, um hospital mesmérico lá na Índia. Eles usavam, por exemplo, arrancar um pé, né? Decepar um pé da pessoa, né? Retirar um pé, um braço, eles chamavam o magnetizador, colocavam o encarnado em estado ali cataléptico, letárgico, ia lá e fazia a operação na pessoa, sem a pessoa sentir nenhuma dor, sem ter tomado nenhuma anestesia, sem ter tomado nada, né? Então, isso foi bastante comum na época, né? Próximo, por favor. Aqui, ó, a imagem que eu falei, né? Uma pessoa totalmente ereta. E tem casos de pessoa subir em cima ali do letárgico, né? E ficar em cima dela e depois a pessoa não sentir nada quanto a isso. O que ocorre nesse estado com o corpo, a gente não consegue, como é que eu vou dizer, analisar. A nossa ciência ainda não consegue analisar, né? Por que a pessoa não acorda durante uma operação?
A gente não consegue. Só que a gente sabe que a pessoa tem que nascer, como a mediunidade, né? Ela é algo biológico, né? Como a mediunidade, que ou você nasce médium ou você não nasce, né? Os fenômenos de emancipação da alma também. Ou você nasce sendo um sonambúlico ou não, né? Próximo, por favor. Mais de Livro dos Espíritos. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias temos a prova disso. Aqui está falando, se alguém tiver morrendo, tiver, como é que eu vou dizer? Das últimas, né, como dizem, se o magnetismo pode auxiliar nisso, né? Tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas das vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Gente, na catalepsia localizada, eu quero dar um exemplo também que está num livro da Arte de Magnetizar de Charles da Fontaine. Uma pessoa precisava tirar a perna dela. Agora me sumiu o nome, o nome da operação que eles falam, não é extrair, é... Bom, precisava tirar a perna da pessoa. Amputar. Precisava amputar uma perna. Chamaram Charles da Fontaine, ele foi lá, ele colocou só a perna da pessoa, o membro inferior ali, em estado cataléptico, com a pessoa acordada. E foi lá, amputada a perna dele, com a pessoa acordada. E depois La Fontaine perguntou para ele, o que você sentiu? Ele falou que no momento da amputação ele sentiu cócegas, ou seja, não sentiu dor, né? Então, são fenômenos aí bem, como que eu vou dizer, curiosos, né? Diga-se de passagem. Hoje a gente não precisa mais disso pela nossa, como é que eu vou dizer, pelo andar que está a nossa medicina, a nossa ciência, mas são fenômenos importantíssimos da gente aprender e de nós sabermos que estão nas leis da natureza, né? Estão nas leis da natureza. Próximo, Eric. Os chamados, mais do Livro dos Espíritos, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Ou seja, sonambulismo magnético é quando alguém te magnetiza, né? E coloca aquela pessoa, aquele sonâmbulo, em estado de sonambulismo, né? O natural é aquela pessoa que entra em estado sonambúlico sem precisar de um magnetizador para colocá-lo naquele estado, né? De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, a gente, como eu já falei lá no começo, né, a gente não sabe o que é fluido, né? A gente sabe que tem o fluido cósmico universal, a gente sabe que tudo provém desse fluido cósmico, a matéria, os nossos espíritos, os nossos corpos, enfim. A gente sabe que nos mundos superiores ao nosso, os fluidos lá são diferentes, né? Enfim, a gente sabe que mundos até inferiores ao nosso, os fluidos também são diferentes,
mas ainda não conseguimos compreender na totalidade isso. Só que a gente tem que saber que eles agem em nós, né? Que existe uma transmissão de fluido de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e assim vice-versa, né? Próximo. A segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, a dupla vista ou segunda vista, né, a gente pode, como é que eu vou dizer, treiná-la. Porém, se você não nasceu com ela, não adianta, né? Pelo que eu entendo do Espiritismo, pelo que eu entendo da Tábua de Kardec, os fenômenos de emancipação da alma, nós precisamos nascer com esse fenômeno, né? Seja sonambúlico, que seja o da dupla vista, só que com o exercício vai se aprimorando, vai se aumentando, é igual do médium curador, ou que seja até o magnetizador. Mais para frente não vai dar tempo nesse episódio, né? Mas lá tem na revista, né, que o magnetizador ele pode se tornar um médium curador, né? A diferença é que o médium curador pode curar com um passe, com uma oração, com um olhar, com um abraço, enfim. Enquanto o magnetizador que vai se tornar um médium curador, ele precisa de algumas sessões, né? Precisa aplicar algumas vezes o magnetismo até a cura vier, né? Esta faculdade tem alguma ligação com a organização física? Incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são refratários. Foi o que eu falei aqui antes disso, né? Lembrando, eu gosto de um exemplo que está na revista da Dupla Vista, né? Que uma pessoa dotada da segunda vista, ela está bem longe do porto, né? E ela vê o navio chegando em determinado horário e comenta com outra pessoa sobre aquele navio que chegou, como estava, e depois foram ver aquele navio realmente tinha chegado naquele momento, naquele horário, com aquelas condições, né? Então, a segunda vista é uma forma de emancipação da alma, em que a alma consegue se emancipar e ver além da matéria, né? Ver algo que está acontecendo ali bem longe dela, né? Eu acho que eu me veio agora à mente, eu esqueci de falar sobre o sonambulismo, né? Eu falei sobre os exemplos lá, né? Mas o sonambulismo, ele ele foi também bastante usado para cura, né? Eu estava quase esquecendo de falar sobre isso, né? Os magnetizadores, eles trabalhavam, né, para isso, para curar as pessoas, e eles atendiam, eles magnetizavam, colocavam o sonâmbulo em estado de sonambúlico, e eles iam atender pessoas doentes, né? Então, o sonâmbulo que via além da matéria conseguia ver a doença ali na pessoa, passava os remédios necessários, passava o que ela precisava fazer. Kardec, né, ele foi curado por uma sonâmbula que na década de 40, né, ele teve um problema no olho, na década de 40 do século XIX, claro, né? Ele teve um problema no olho, foi no médico da época e falaram que ele ia ficar cego. Aí ele foi numa sonâmbula, a sonâmbula falou não. Ela passou lá uns remédios, não lembro se é a base de plantas ou não. Falou, olha, em tanto tempo você vai melhorar e em tanto tempo você vai ficar curado. E assim aconteceu com o Kardec, né? Próximo, por favor, Eric. Tá, ó, essa foi uma pergunta que uma amiga minha colocou ontem, né, para mim. Ela estava perguntando sobre a paralisia do sono, né, que é aquele negócio que aconteceu comigo muitos anos, tá? Antes de eu conhecer o espiritismo, eu acordava e não conseguia me mexer, e ficava desesperado, o que está acontecendo, né? Achava que era algo espiritual, não tinha e não tenho muita explicação até hoje para isso, né? Para nossa ciência é tudo um problema ali do cérebro, né? Mas eu fui tentar procurar e achar algo sobre aquilo, né? O que melhorou no meu caso, né, quando acontecia isso comigo, lá pouco mais de 15 anos atrás, eu comecei a fazer preces, né, claro, evocar o meu anjo guardião e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo à noite antes de dormir.
e aí esses fenômenos desapareceram na minha vida, entende? Mas eu achei algo parecido na revista, eu quero colocar aqui, tá? Na verdade, não está falando sobre emancipação da alma, quer dizer, tem alguma coisa a ver sobre emancipação da alma, porque a possessão, que é uma mediunidade, né, para ouvir a possessão, tem que ter uma emancipação da alma, né? Mas vamos lá. Haveria muito a dizer sobre essa questão, obsessão e obsessão, né? Porque a ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais materiais do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para existir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. Eu coloquei esse trecho da revista, por quê? Porque quando a pessoa está aquele estado de paralisia do sono, ela não consegue mexer o corpo, mas o pensamento dela não para, entende? Não é cessado, como aconteceu comigo muito tempo, entende? Eu ficava paralisado e começava a me dar um desespero, né? Foi aí que as preces, orações que começaram a me auxiliar nesse caso, né? Próximo, por favor, Eric. E Kardec era magnetizador? Hã? Vamos lá, na introdução do Livro dos Espíritos, vamos ver o que Kardec disse. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Olha só, né? Então, como o Kardec falou, né, o magnetismo abriu o caminho para o espiritismo, né? Então, muitos fenômenos que o espiritismo trata, né, o magnetismo tratava também, a ciência do magnetismo animal, ciência que Kardec estudou durante 35 anos, né? Próximo. Esse trecho está no livro do Carlos Sete, Espíritos sobre Investigações, tá? Espíritos sob Investigação, livro que eu recomendo muito. Em 1830, Kardec já tinha um liceu para meninos, uma escola, e ele muda-se para um grande prédio, para o qual transferiu seus estudantes e no qual ministrou palestras sobre química, astronomia, anatomia comparada, frenologia e magnetismo animal. Só que eu lembro que Carlos Sete cita que ele só achou, ele não era uma matéria, assim como hoje a gente tem na escola, matemática, português, ele dava palestras esporádicas, assim, sobre o magnetismo animal para os meninos, né? Para os seus alunos. Próximo. Na edição, esse daqui é mais um, também está no livro do Carlos Sete, tá? Na edição de maio de 1873, Kardec morreu em 1869, tá? Na edição da revista Espíritos de Allan Kardec, um mês antes da condenação de Lei Marie, esta edição referiu a Allan Kardec como um experiente magnetizador que sempre condenou a mediunidade paga, né? Ou seja, um experiente magnetizador, porque Kardec conheceu o magnetismo animal, ele tinha 19 anos, se eu não estou enganado, né? Então, desde ali de jovem, ele já começou a estudar e praticar a ciência do magnetismo, né? Próximo. Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. Revista de 58, Banquetes Magnéticos. Gente, mais uma vez, Kardec falou, olha, estudei essa ciência, magnetismo animal, durante 35 anos. E o legal desse episódio da revista, quem ficar curioso e quiser ir lá ler, né, Kardec foi convidado, na data de aniversário de Mesmer, né, o criador do magnetismo animal,
né, o que tornou uma ciência, né, por os fenômenos magnéticos sonambúlicos sempre existiram, como a gente viu no começo, né, desde a época lá dos antigos egípcios já utilizavam, né. Kardec foi convidado por duas confraternizações, por dois, como é que eu vou dizer, duas escolas ali, né, duas conjuntos, né, de magnetizadores. Ele foi convidado para os dois, né, e eu lembro que ele fala na entrevista, fala, a gente não deve se desunir, nós deveríamos estar unidos, né? Ele escolhe um para ir, né? Ele não foi nos dois, não teria como. Ele ainda fala, ainda não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas ele escolheu um e foi, né? Próximo. Gente, eu já vi comentários sobre, por exemplo, Carlos Sete Bastos, que é um grande historiador aí da história do espiritismo, né? Ele diz que não achou relatos sobre isso, mas Anna Blackwell, ela diz assim: Kardec participava nos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, criada e dirigida por Barão do Poté, dedicando muito do seu tempo na investigação prática do sonambulismo, transe e clarividência e uma variedade de fenômenos relacionados ao mesmerismo. Próximo. Gente, agora é uma pergunta para todos nós, né? O magnetismo, passe, entre aspas, ele pode, ele pode salvar a vida de um moribundo, ou seja, a vida de alguém que está prestes a desencarnar? O que vocês acham? Próximo, Eric. Vivemos nesse oceano fluídico incessantemente abraços com correntes contrárias, que atraímos ou repelimos, ou as quais nos abandonamos, conforme nossas qualidades pessoais. Respondendo àquela pergunta, é claro que sim, nós podemos salvar a vida de uma pessoa, né, com os fluidos, com a transmissão de fluidos, né? E me vem aqui o exemplo, né, nesse instante, Jesus, né, da cura da pessoa, aquela mulher com hemorragia, né? Kardec trata disso na Gênesis, que ela tocou nas vestes de Jesus e o fluido de sangue parou como imediato. E Kardec trata disso na Gênesis, falando que não foi Jesus que deu um passe dela, mas foi a pessoa ali que puxou a vontade da pessoa puxou aquele fluido para ela e cessou o sangue na hora, né? E como eu disse, acho que no primeiro episódio do seminário, né? Sobre o oceano fluídico, né? Nós estamos, imagina uns peixes no aquário, né? A gente está em volta de fluidos em toda parte, né? E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles ficam no meio ali. É por isso que eu digo, né? Quando a gente se trata de mediunidade, existem algumas literaturas aí de espíritas que falam que a mediunidade tem que ser praticada só no centro espírita, porque lá é protegido e não sei o quê. Isso não bate com o bom senso, com a razão, né? Eu gosto de fazer até um raciocínio, assim, falando sobre mediunidade, né? Vamos imaginar dois grupos que trabalham com mediunidade, seja até magnetismo também, porque tem essa relação íntima, né? O magnetismo, o passe, ele pode auxiliar, sim, na mediunidade da psicografia e tantas outras, né? Vamos imaginar dois grupos. Os dois têm entre 10 e 15 pessoas, tá? Um trabalha dentro da sua casa, o grupo ali que o Kardec chamava de familiar, né? Entre amigos, conhecidos, né? E o outro trabalha dentro do centro espírita. Vamos lá. Segundo algumas literaturas, esses que trabalham dentro do centro espírita está protegido, porque lá é um local próprio. E aquele que está dentro de casa não está protegido. Porém, vamos imaginar que se esse grupo que trabalha no centro espírita, a grande maioria ali está lá pelo orgulho, pelo egoísmo, não querem, como é que eu vou dizer, são hipócritas na grande maioria, né?
Enquanto que aquele grupo que trabalha na casa são movidos pelo amor, estão movidos pelo conhecimento, a busca das obras de Allan Kardec, enfim, querem se instruir verdadeiramente. Então vamos lá. Segundo algumas literaturas, esse grupo que está dentro do centro espírita está protegido. E aquele que está dentro de casa, trabalhando no amor, no bem, com conhecimento, não. Peraí. Mas então, cadê a justiça de Deus? Peraí, só porque um lugar material vai proteger ele? Não. São os pensamentos que atraem os espíritos, né? E os nossos pensamentos ficam ali no ambiente, né? Tem na revista, nos Processos de Morzine, né? Kardec cita uma parte, tratando ainda do oceano fluídico que fica em volta de nós, né? Tem uma parte que Kardec cita, ele usa um termo parecido, mais ou menos isso. Ele fala que a alma se sente asfixiada. Por exemplo, já aconteceu com muitas pessoas, né? Você vai num local, você entra numa casa, num local, você começa a se sentir mal, começa a sentir dor no corpo daquele local, às vezes dor de cabeça. Kardec fala que os fluidos daquele local pode estar influenciando você. Por exemplo, a pessoa está bem, está espiritualizada, naquele momento está bem, mas ele entra ali num antro de vícios, de brigas, incompreensão. A pessoa pode sentir aquele fluido, mas isso é vice-versa também, tá? Principalmente quem trabalha com mediunidade sabe que quando um espírito, um obsessor adentra ali num local onde os fluidos estão, as pessoas, né, e os fluidos em volta delas estão ali trabalhando no amor, na caridade, ele também começa a se sentir mal naquele local, né? Próximo, Eric. Mais sobre os fluidos. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para o outro. Um espírito puro, né? Ou seja, Jesus, ele pode viajar o universo e ir para qualquer lado pela força do seu pensamento, né? E como a gente leu lá no começo ali, existe um oceano fluídico em volta de todo o universo. E o espírito viaja através do seu pensamento, através dos fluidos, né? Agora, um espírito de terceira ordem ainda igual ao nosso, ainda cheio de orgulho e egoísmo, a gente também consegue viajar através dos mundos, só que só mundos iguais ao nosso ou abaixo do nosso. Ir para um mundo acima ainda não é possível por causa que os fluidos lá são diferentes. É por isso que o mais importante na doutrina espírita, né, é a transformação moral, é os esforços para empreender, para domar as nossas más inclinações, né, porque é assim que a gente evolui, né, é assim que a gente muda o nosso fluido, né, eu sempre digo, né, para as pessoas, o passe, né, o magnetismo, ele não está no ato ali, de você ter a sua vontade de curar, de aliviar alguém, né, ele está na semana que você teve, tanto de caridade que você conseguiu praticar, da paciência que você teve, dos estudos que você teve. Eu sempre digo, estudar é uma caridade também, entende? Você, seja deitado na sua cama com um livro, você está progredindo com aquilo, você está buscando com aquilo, você está, principalmente se a sua intenção é ajudar os próximos, né? Você está deixando o seu tempo ali para adquirir conhecimento, para levar essa mensagem adiante, né? Isso é importantíssimo e faz parte do amor e da caridade, né? Vamos lá, Eric, por favor, a próxima. Eric, Eric, Eric. Tá me ouvindo, Eric? O próximo slide.
Travou aí? O Eric, tá me ouvindo? Eric, 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 a hora que você puder, você passa o próximo slide. Isso, obrigado. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam como uns conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades como um químico muda os gases ou dos corpos, combinando-os segundo as certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Como Kardec diz, né, o mundo espiritual ele é muito diferente do nosso mundo, né? A gente precisa de mãos, de pernas aqui, mas não. No mundo espiritual, o espírito ele viaja pela força do pensamento, né? Porém, ele pode se aprisionar em determinado local pelo seu pensamento também, né? A gente tem um exemplo lá na revista da história de um danado, uma história muito boa que tem na revista de um espírito, né? Um assassino, ele matou duas pessoas, depois matou uma terceira, que ele ficou preso na casa que ele matou as pessoas, porque a consciência dele estava pesada perante seus atos. Ele ficou 200 anos preso naquela casa. Ele se via com a roupa todas rasgadas, com a faca ainda suja de sangue, e depois ele foi culpado de outra morte, que uma pessoa, um senhor, comprou a casa, foi morar lá, e ele apareceu na frente dessa pessoa, com o intuito de matar aquele senhor, e realmente ele conseguiu aquilo, e ele ficou preso nessa casa durante 200 anos, porém, por culpa da sua consciência que estava pesada. Próximo, Eric. A qualidade dos fluidos tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, os viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. Ou seja, o que dá qualidade aos nossos fluidos são os nossos pensamentos. E esses pensamentos não param, né? O pensamento é um atributo da alma. A gente sempre vai pensar. A gente pode perder o corpo, a gente pode ficar vivo, mas perder parte do cérebro, né? A gente ainda vai ter memória, porque a memória ela não está no perispírito, igual algumas literaturas dizem, né? A memória está na alma, está no espírito, não no corpo e nem no perispírito, né? Inclusive, né, vamos tratar aqui, a gente está encerrando, né?
Mas existem literaturas que dizem que existem órgãos no perispírito, né? Isso não faz sentido nenhum. Para que vai ter órgãos no perispírito, né? Não tem o espírito, o perispírito, né? Ele é moldado pelo pensamento. Tem um caso na Revista Espírita que o encarnado ele é morto na guilhotina, né? Para quem não lembra, não sabe, a guilhotina é uma máquina que a pessoa colocava lá o pescoço, caiu uma lâmina em cima e cortava a cabeça. E esse rapaz foi morto pela guilhotina e apareceu numa sessão e a médium viu ele, né? Viu? E o espírito conversando com ela, falou: olha, eu morri, tô sem a cabeça, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tô conversando com você, né? E a médium conversa com ele e explica, fala: olha, você não tem mais o seu corpo encarnado, é um perispírito aí que você tem, é maleável, né? Você não fala por um órgão, né? Enfim, aí ele explicou pro espírito, de repente, ele viu a cabeça dele voltando ali, né? Cabeça entre aspas, né? Imagina se tivesse um cérebro ali, né? O cérebro, como o espírito se via sem cabeça, não existia, aí depois apareceu de novo. Só que a faculdade de pensar ainda continua. Qual que é o sentido disso? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro: Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primeiro de todas as coisas, inteligência suprema, inteligência acima. Como que um Deus, a maior inteligência, né, do universo, faria algo sem sentido, né? Não tem cabimento nessa questão, né? Então a gente precisa sempre raciocinar sobre o que acontece para ter uma fé inabalável, né? Porque fé cega, tem várias obras aí que qualquer espírito chega, escreve e a pessoa publica e pronto. Não vejo mal a pessoa psicografar a opinião do espírito, né? O problema é quando a gente publica aquilo como uma total e restrita verdade, né? Nós temos que ter muito cuidado perante as nossas falas e os nossos atos, né? É claro que analisar uma mensagem, seja de quem for, ela, na minha visão, ela é um ato de caridade, né? Caridade por mim, caridade pelo próximo, né? E é como eu digo, né? Ao médium, ao orador, ao médium, ao orador, ao escritor, né? Toda caridade. A, a mensagem do orador, a mensagem que está no livro, ao texto, né? Toda a rigorosidade que a razão nos pede para que nós devemos ter, né? Então, é isso, Eric. Posso fazer as considerações finais? Pode sim, tem uma pergunta aqui também. Pode fazer. Antes de ir para a consideração final, bem interessante, né? Realmente são ciências irmãs, né? Quando você falou ali do fluido, né? A questão que não, o nome fluido é justamente porque a gente não sabe a natureza desse, desse, desse tipo de matéria, né? Por isso que você não chamaria de energia, nem ficaria dando nome, separando, né? Como tem no movimento vários corpos, né? Enfim. Então, é interessante como o magnetismo explica, através dos estudos, todos os fenômenos da emancipação da alma, das curas, né? Enfim. Aqui tem uma pergunta sobre o coma, né? Assim, letargia e catalepsia seria uma espécie de coma, como chamamos hoje? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, eu acredito que sim, entende? Porque a pessoa tá como se desse morta, né? Mas eu precisaria estudar melhor sobre isso, entende? Sobre isso. Porque eu acredito que no coma, o cérebro da pessoa ainda está funcionando, né? Hoje a gente sabe disso. Naquela época não tinha, a gente não tinha os aparelhos que temos hoje. Não tínhamos condição. Século XVIII, século XIX,
A medicina era muito diferente, entende? Hoje a gente sabe que quando a pessoa está em coma, o cérebro dela está funcionando. O corpo ali está respirando, só que ela não consegue se mexer, não consegue fazer nada, entende? Só que a gente sabe que o espírito, o pensamento dele não cessa. É por isso que a gente diz, né, no espiritismo, que todo mundo pode fazer caridade. Até a pessoa que está em coma, porque ela pode fazer uma prece pelo pensamento, né? Eu precisaria estudar melhor para saber se a pessoa que está em coma, ela ouve as pessoas ao redor, eu não tenho conhecimento sobre isso, né? Mas eu acredito que é mais ou menos isso, sim, né? Como se estivesse em coma. São fenômenos aí, parece que meio que parecidos, né? Mas eu precisaria estudar melhor para te dar uma resposta mais certa, né? E fique feliz, viu, por eu não te dar uma resposta bem concisa sobre isso, tá? Porque Kardec diz que quando os espíritos inferiores, aqueles que não têm compromisso com a verdade, contam um pouco sobre o coma, né? Mas parece fenômenos parecidos. Perfeito. Então, queria agradecer, Marco, agradecer aqui a Márcia, a Ana aqui, a nossa amiga que está sempre aqui estudando com a gente, né? Então, queria ouvir suas considerações finais. Eu acho que é muito importante a gente estudar esses fenômenos, tá? Eu sei que muita pessoa vai pensar, mas para que eu vou precisar de magnetizar alguém para entrar no estado letárgico, na catalepsia localizada, né? Não vou precisar disso. Como que você sabe? A gente às vezes esquece que a gente é um espírito, né? Que esse corpo vai morrer e que talvez eu possa nascer num outro mundo ainda e provas e expiações, mas que a ciência não esteja evoluída igual a nossa. E aí, esses conhecimentos que a gente angaria aqui, através do fenômeno do magnetismo, possam ser utilizados lá onde eu nasci, entende? Então, a importância de estudar, de compreender os fenômenos de emancipação da alma são muito importantes. É o primeiro passo para a gente. Eu coloco nós aqui na Terra, né, ainda como se fôssemos bebês, né, engatinhando. A gente não tem compreensão da total tamanho de Deus, a gente não tem total compreensão sobre todas as leis do universo, né? A gente sabe sim que a gente tem que seguir os exemplos de Jesus, né, do Espírito de Verdade, do mentor de Allan Kardec, e sempre ficar com Kardec, né? Eu gosto de encerrar as minhas palestras com uma frase, né? Ficar com Kardec é ficar com Jesus. Exatamente, fiquemos com Kardec. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.